Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Primeira aos Coríntios, capítulo 13. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Pai, mais uma vez, nós erguemos nossos olhos para o Senhor. Pedimos a Ti que possas suprir-nos abundantemente com o Senhor nessa noite. Confiamos todo sustento e provisão da parte do Senhor para o partilhar da Tua palavra. Toda a nossa suficiência vem de Ti. Abra para nós, Senhor, o que de Cristo e da Igreja está escondido atrás dessa palavra. Abra os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Esperamos tudo de Ti. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, vamos compartilhar algumas expressões desse precioso capítulo. Esse é um daqueles capítulos das Escrituras, assim como, por exemplo, João capítulo 17, aquela chamada oração sacerdotal, que deveriam ser escritas em pena de ouro. Alguns literatos seculares dizem que, ao se considerar os escritos da literatura de diversas espécies e categorias, 1 Coríntios 13 aparece como aquela obra de arte. Nós temos aqui uma composição do Espírito de Deus a respeito da natureza do amor. E como nós vimos pela manhã, Deus é amor, HP. Então você poderia, em cada expressão dessa, trocar a palavra amor por Deus. Deus é paciente, Deus é benigno, e etc, etc, etc.
Quando nós entrarmos em alguns detalhes desse texto, confiamos no Senhor que Ele possa abrir para você algo mais do teu relacionamento pessoal com o Senhor e algo mais a respeito do teu relacionamento, do seu relacionamento conjugal e até mesmo paternal ou maternal. Porque esse foco, esse cerne, o amor, ele rege por causa da sua essência, por causa da sua categoria elevada. Ele rege todos os nossos relacionamentos. Irmão, você já pensou que o Senhor, através do seu próprio amor, Ele nos conduz até mesmo à humildade? Ele nos humilda, não humilha, mas humilda, nos leva, nos conduz à humildade pelo seu amor. O Senhor não nos leva à humildade pela sua lei, Ele nos leva à humildade pelo seu amor. É o amor de Deus que nos quebra. É o amor de Deus, como Paulo diz aos Coríntios, que nos constrange. E qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de transformação, se há de ser real, permanente e verdadeiramente significativa em nossas vidas, terá que ser produzida pelo amor. Se a lei de Deus tivesse o propósito de cumprir um propósito final nos seus tratos com o homem, ela não seria uma aliança transitória. E a Bíblia é muito clara que a aliança da lei é uma aliança transitória. Ela visou expor ao homem a sua necessidade imensa de Deus e a distância enorme em que, pela sua própria queda, ele se encontrava então desse seu Deus. Então, através dessas descrições de 1 Coríntios 13, são 16 características, nós vamos enumerar algumas delas segundo a direção do Senhor. Antes de entrar em alguns aspectos específicos então desse texto, eu gostaria de mostrar aos irmãos alguma coisa sobre essa introdução. Veja aí na sua Bíblia. Na verdade, eu creio que algumas referências colocam a expressão "e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente", algumas traduções, aliás, como parte do versículo 31. Mas nós sabemos que essa divisão ela é aleatória, ela não faz parte dos escritos originais. Então, a melhor colocação dessa expressão "e eu passo a mostrar-vos", já que ela inicia um outro parágrafo, seria dentro do contexto do verso 1 do capítulo 13. Então o capítulo 13 deveria começar com a expressão "e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente", e não "ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos". Então é melhor nós trazermos essa expressão, já que está em negrito, aí você vê a letra E, iniciando um parágrafo. Esses negritos são para isso, né? Iniciam parágrafos nas escrituras. Então trazemos essa expressão para o contexto do capítulo 13, porque sem dúvida nenhuma ficaria muito melhor colocado, já que essa frase "e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente" é o cabeçalho de tudo que então o apóstolo Paulo vai nos dizer a partir daí. A expressão que ele usa no original, no grego, kat hyperbolen, sobremodo excelente. Essa expressão significa um caminho além de toda medida, um caminho transcendente, um caminho além de toda expectativa. Esse é o sentido original desse termo, traduzido na nossa versão por sobremodo excelente. Veja que é um termo redundante, por isso você tem no grego a expressão kat hyperbolen, de onde vem a nossa palavra para portuguesa hipérbole, não é? Então é uma ênfase. O apóstolo Paulo usa esses termos pelo Espírito Santo para acumular uma ênfase em cima de algo que ele quer mostrar como um supra-sumo da essência da vida cristã, a quintessência da vida cristã. Então ele usa essa expressão original, estou citando aqui por causa da importância dela, kat hyperbolen, transcendente, um caminho além de toda expectativa, um caminho além de toda medida, que foi traduzido aqui por um caminho sobremodo excelente. Também não devemos perder de vista que o capítulo 13 se encontra entre o 12 e o 14, já que os capítulos 12 e o 14 se referem a dons espirituais.
Então, quando o apóstolo Paulo enxertou esse capítulo 13, ele está fazendo como que um sanduíche. E quando você tem o filé no meio e uma fatia de pão de cada lado. Então, quando você olha para o capítulo 13, você vai ver o filé. O apóstolo Paulo impede que aqueles irmãos, então, pelo Espírito Santo, se ocupem com aqueles dons espirituais que em si mesmos estavam sendo para eles motivo até mesmo de soberba. Porque, irmão, na vida cristã o dom pode andar junto com a carne. Se você tem algum dom, não ache que o dom vai dominar a sua carne. Porque a única coisa que domina a carne é a cruz. E na vida dos coríntios o dom andava junto com a carne. Então, quando Paulo escreveu essa grandiosa epístola aos coríntios, então ele enuncia de uma maneira muito clara nesse capítulo 13 que esse caminho era hiperbolém, além de toda expectativa. Que ao invés de eles estarem de alguma maneira disputando dons, você, quem sabe, já fala em línguas, você profetiza, você tem um dom miraculoso, Paulo disse, olha, afasta esses pensamentos, eu vou mostrar algo além de toda expectativa, além de toda medida. A quinta essência da vida cristã. Então, irmãos, essa expressão que eu já citei e o fato de o capítulo 13 de Coríntios estar entre o 12 e o 14 não podem passar despercebidos por nós. Porque Paulo vai dar então a regra, o fiel da balança. Você será um inválido, você será um inútil, em outras palavras, e essa é a força do argumento de Paulo, por isso eu estou usando essas expressões. Você será um inútil, você será um inválido no viver do corpo de Cristo, se você não conhece esse caminho cate hiperbolém, além de toda medida, além de toda expectativa. Então, irmão, através desse trabalho da cruz, na vida da alma, nós somos levados a um caminho sobremodo excelente. O amor não é natural em nós, o ódio é natural em nós. Alguém já disse que inferno é a ausência de amor. Então, o trabalho da cruz gera em nós essa essência e o caráter do que o próprio Deus é. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus é amor. Então, nós vamos ver através de descrições profundas, mesmo que simples, aspectos específicos e práticos, já que, como eu disse na reunião da manhã, o amor não é platônico, etéreo, intangível. Mas o amor de Deus, ele é muito prático, muito experiencial, e o Senhor nos chama para vivenciá-lo de uma forma muito real. A vida cristã, ela não é uma vida de meditação transcendental. Nós somos aqueles que devem ter uma mente nos céus e um pé na terra. Então, através desse capítulo 13, nós vamos ver, compreender o que o Espírito de Deus, pelo trabalho da cruz, deseja então forjar nos nossos corações. Agora eu preciso ainda fazer uma pequena introdução a mais, antes de entrarmos em algumas expressões. Irmão, caráter na Bíblia é a natureza que passa por um processo. Isso é caráter. Caráter é natureza que passa por um processo. O seu filho, simplesmente por nascer de você, ele é participante da sua natureza. Mas ele então há de ser educado, formado, ensinado, disciplinado, para que ele tenha em si formado um caráter de um homem amadurecido. Quando nasce, participa da natureza, mas não do caráter. Na medida que ele é educado, ensinado, formado, disciplinado, ele vem a participar do caráter. Gálatas 4,19. Paulo gerou aqueles irmãos da Galácia em Cristo, e ele escreve a eles no capítulo 4 de Gálatas, verso 19, dizendo assim: meus filhos, por quem de novo eu sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. No capítulo 2 ele diz Cristo revelado. No capítulo 1, Cristo revelado. Final do capítulo 1. No capítulo 2 ele diz Cristo vive em mim. Mas no capítulo 4 ele diz Cristo formado em mim. Esse é um processo. Cristo é revelado a nós. Cristo vive em nós, sim. Mas Cristo deve ser formado em nós. E Cristo é formado em nós na mesma medida em que a cruz tem liberdade para trabalhar nossas vidas. Pelo Espírito e pela palavra. Então, quando Paulo coloca esse capítulo aqui, ele está usando essa expressão tão profunda do amor, queria que você visse,
como espada afiada de 2 gumes, no meio do sanduíche, para levar aqueles coríntios, pela palavra, ao trabalho da cruz, que é um dos braços do trabalho da cruz. A palavra de Deus, vivo e eficaz, que penetra e julga e separa. Esse é um dos braços do trabalho da cruz. Então Paulo está usando pelo Espírito esse braço, em 1 Coríntios 13, como uma faca afiada, naquela confusão dos coríntios. Soberba, imoralidade, disputas, divisões, contendas e tanta coisa assim, né? Vamos aplicar isso no contexto, então, específico, no caso do nosso relacionamento conjugal, já que esse é o foco, mas é claro, é óbvio que esse texto se aplica a todas as esferas, né? E qualquer tipo de pessoa, na verdade, essa noite poderia estar ouvindo essa mensagem. Mas, em nenhum sentido, em nenhum outro relacionamento, esse trabalho da cruz, esse forjar do amor é mais verdadeiro do que no da vida conjugal. Já que, como os irmãos sabem muito bem, essa é a esfera mais íntima da nossa relação, um com o outro, possível. É a vida conjugal, é claro, não é? É o nível mais íntimo da relação um com o outro. Então, qualquer um com o outro na vida comunitária, qualquer mutualidade na vida comunitária é dependente da mutualidade na vida conjugal. Por isso que Paulo, quando fala a Timóteo sobre critérios para se escolher presbíteros, ele não deixa de assinalar que governe bem sua própria casa, criando seus filhos em disciplina, com respeito. Porque alguém que não sabe governar na própria casa, ele falha nessa primeira e maior esfera, como ele poderá governar a casa de Deus, né? Então, irmãos, vamos procurar aplicar, na luz do Senhor, esse 1 Coríntios 13 como a espada, cortando, nos ajudando a ver, quem sabe, algo, segundo aquele foco de Tiago, né? Que Paulo também repete aqui em 1 Coríntios 13, o espelho. Tiago diz: aquele que contempla no espelho seu rosto natural, logo se retira e se esquece de como era a sua aparência, né? Isso é algo que não tem valor algum. Mas aquele que atenta na lei perfeita, expressão exclusiva de Tiago, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Paulo repete essa expressão em Coríntios, a figura do espelho. Agora nós contemplamos, verso 12, agora vemos como em espelho obscuramente. Então, mesmo que esse nosso contemplar do Senhor através da sua palavra seja como em espelho, é um espelho eficiente. Revela o que nessa dimensão das nossas vidas nós temos condição de compreender de Deus e de nós. Mas quando vier o que é perfeito, nós teremos uma compreensão de Deus e de nós e do seu povo, da sua igreja, infinitamente maiores. Mas então, só lá, até então. Existe um agora não na vida cristã, que nós como cristãos devemos aguardar com imensa expectativa. A teologia da prosperidade tem roubado isso da igreja. A teologia da prosperidade tem ensinado que nós temos Deus, a graça, o reino e tudo agora, aqui e já, né? Mas a palavra de Deus dá um ainda não sonoro, para que nós tenhamos um espírito de expectativa, anelando pela vinda do Senhor. Então, esse é um dos textos que dá um agora não, bem enfático. Diz assim: agora nós conhecemos, sim, mas é em parte, sempre será em parte, até que o Senhor venha. Nós profetizamos, sim, mas é uma profecia em parte. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Porque nós veremos face a face. E João diz na sua epístola que nós seremos como Ele, porque o veremos como Ele é. Então, irmãos, Paulo usa esse texto tão tremendo, como uma espada afiada de 2 gumes. Então vamos entrar aqui em algumas expressões tão significativas desse capítulo. Primeiro, veja comigo o versículo 1, na sequência ainda do versículo 1, ele diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Interessante a palavra símbolo, kumbalon, do grego. A raiz dessa palavra aponta para uma bacia oca. Uma bacia oca. Como já disse alguém, um irmão do passado, um tambor faz muito barulho porque é oco, e um riacho porque é muito raso. Mas à medida que o Senhor, através do trabalho da cruz, vai operando em nossas vidas,
nós vamos entrando nas profundezas do seu amor. Então a nossa vida vai tendo conteúdo. Não somos símbolo que retine, bacias ocas e nem riachos. Mas o trabalho da cruz, através da palavra, vai nos levando a conhecer a Deus e a nós mesmos de tal forma que nós vamos sendo introduzidos no seu amor. João capítulo 15, o Senhor Jesus diz: permanecei em mim, no verso 4. Depois no verso 6 ou 7 ele diz assim: as minhas palavras permanecerem em vós. E depois ele diz: permanecei no meu amor. São a mesma coisa dita de formas diferentes. Permanecer em Cristo é permanecer na sua palavra, permanecer na sua palavra é permanecer no seu amor. Então, irmãos, essa é a finalidade do Espírito Santo ter descrito nesse texto tão explicitamente o significado do amor. Ele deseja aplicar essa palavra como uma espada cortante de 2 gumes, expondo o nosso ser, nossas entranhas, assim como aquele sacrifício que ia para o altar. Cuidado, irmão, quando você ora a Deus se consagrando. Porque consagração significa animal no altar. E animal no altar não é para ser apreciado, é para ser oferecido. Então, quando você se entrega a Deus, o que faz a diferença é que você não vê apenas a faca, né? Mas você conhece a mão que segura a faca. Então, quando você se coloca no altar do Senhor, Ele vai destrinchar você, como o sacerdote fazia no Velho Testamento. Ele vai abrir você. Primeiro Ele vai esfolar, como era feito com os sacrifícios, não é? Para remover todo o pelo. Depois Ele vai rasgar ao meio. Depois Ele vai abrir. Depois Ele vai tirar as entranhas e vai lavar com água. E depois Ele vai queimar tudo. E a palavra diz então que Ele aspira aquilo como um aroma suave. É isso que você quer? Deus estará satisfeito. E você também. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Parece que a igreja hoje perdeu essa característica, que ela é uma videira. Ela acha que ela é uma roseira. Uma roseira você apanha as flores e coloca no jarro para enfeitar. Mas uma videira não. Uma videira se destina a dar frutos. Aquelas uvas, ela tem um destino específico. Aquele destino é o lagar. Aquele destino é os pés dos outros sobre ela, para que ela seja esmagada e aquele vinho seja acumulado naquele barril e passe por processos de fermentação e mudado de vasilha em vasilha para que o seu sabor seja então alterado e outros possam provar aquele vinho tão delicioso. Todas as vezes que você orar se entregando ao Senhor, saiba que é isso que Ele vai fazer com você, então não reclame, porque nós devemos, como dizia o Atmani, nós devemos aprender das orações de Madame Guyon: ajoelhar e beijar a mão que lida conosco, para que nós sejamos pão partido e vinho derramado. Então, irmãos, a palavra de Deus, vamos entrar de algumas expressões aqui, ela deve ser usada na nossa vida assim, como uma espada afiada de 2 gumes. Você sabe por que 2 gumes? Você sabe? Porque um gume trabalha morte e o outro gume trabalha ressurreição. Todas as vezes que o Senhor fala com você e você ouve Deus, ouve a sua palavra, Ele não trabalha apenas morte em você. Ele se coloca no lugar daquilo que Ele conduz à morte em sua vida. Sempre. Quer você sinta, quer você não sinta, porque o terreno de sentimento é uma outra história. Esse não é um terreno que deve reger a nossa vida cristã, mas sim um terreno da fé. Não é? Então você deve crer, mesmo que você não sinta, que todas as vezes que a espada afiada de 2 gumes entra na sua vida, falar de Deus, separando alma de espírito, são 2 gumes. Você pode sentir de uma maneira mais acentuada a morte, porque nós somos pecadores. Mexer na nossa vida de pecado dói muito em nós, não é? Então nós frequentemente sentimos muito mais a morte. Mas a fidelidade de Deus, você não tem como em uma espada introduzir um gume e não introduzir o outro. São introduzidos ao mesmo tempo, morte e ressurreição. Você lembra que quando o Senhor Jesus foi tomado nos braços por Simeão, homem piedoso em Israel que aguardava a redenção de Jerusalém? Lembra o que Simeão falou para Maria, a mãe do Senhor? Esse menino está destinado para a ruína e para o
levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. A palavra de Deus em Hebreus 4:12, ela tem a mesma natureza, a palavra escrita, da palavra viva, que é Cristo. Cristo Jesus encarnado estava destinado para a ruína, para destruir e também para edificar muitos em Israel. E foi isso que ele fez no seu ministério. Da mesma maneira, a palavra escrita de Deus, usada pelo Espírito Santo, ela vai destruir você. E ela vai edificar em você um novo homem. Então, quando você orar entregando a Deus, saiba o que você está pedindo. Não abrace a teologia do não sofrimento, que tem sido próspera no seio da igreja hoje. Não abrace a teologia do não sofrimento, senão você vai permanecer um eterno bebê no Espírito. Um eterno bebê, intocável. Ninguém pode te tocar, circunstância nenhuma pode te tocar, irmão nenhum pode te tocar, problema nenhum pode te tocar. Irmão, quanto dano tem provocado na vida da igreja a teologia do mar de rosas. Então, quanto essa palavra de 1 Coríntios 13 tem para nos ajudar com relação a esse assunto? Vamos entrar então um pouquinho nela. Veja o versículo 4. O amor é paciente. Veja que primeiro você tem duas expressões positivas. O amor é paciente. E depois diz, é benigno. E depois você tem 9 expressões negativas. Não. Veja que ele vai para o negativo agora. Ele passa para o negativo. Não. Arde em ciúmes, não ufana, não ensoberbece, não se conduz, não procura interesse, não exaspera, etc. 9, não. Depois ele entra no positivo de novo no verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 4 características maravilhosas quando combinadas. E depois ele encerra no versículo 8 com algo que aponta para a característica da eternidade do amor. Quando ele diz o amor jamais acaba. Quando nós então, como eu disse, estivermos face a face com o Senhor, nós não precisaremos de fé. Quando nós estivermos face a face com o Senhor, nós não precisaremos de esperança. Porque a nossa fé terá sido completada e a nossa esperança terá chegado à sua consumação. Então fé e esperança terão mergulhado no amor. E nós estaremos então face a face com o nosso amado Senhor. Por isso que Paulo diz, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses 3. Mas o maior deles é porque o destino da fé é mergulhar no amor. E o destino da esperança é mergulhar no amor. Porque Deus é amor. Então, irmãos, a primeira expressão no versículo 4, o amor é paciente. Palavra grega, makrotumeo. Macro, nós também usamos essa expressão no português, né? Grande ou longo. Makrotumeo, que significa de longo, de grande ânimo. Você poderia traduzir essa palavra também por longânimo. O sentido literal seria até melhor. Makrotumeo. Longo ânimo. O amor é longânimo, paciente. Eu queria falar um pouquinho sobre isso em alguns textos. Vamos lá em Hebreus capítulo 6. Vamos usar as próprias escrituras para nos ajudar nessa palavrinha makrotumeo, paciente ou longânimo. Hebreus 6:12. Vamos ver o verso 10 para ficarmos inteirados do contexto. Veja que lindo, irmão. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Uma das características, uma delas, dos cristãos hebreus, destinatários dessa carta, é que eles estavam afrouxando na carreira cristã. Porque uma perseguição contínua e crônica estava abatendo de alguma maneira a vida e a fé daqueles irmãos. Por isso no capítulo 12 ele diz, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminho reto para os vossos pés. Então essa carta foi escrita para alguns irmãos nossos, zelosos, operosos, fiéis, mas que de alguma maneira por causa de um longo sofrimento, por causa de um longo tempo de perseguição, capítulo 10 chega a dizer que eles sofreram com alegria. Veja a qualidade de fé robusta desses irmãos hebreus,
Que precioso livro é este de Hebreus. Hebreus 10 diz que eles chegaram a sofrer com alegria o espólio dos seus bens, porque eles tinham ciência de possuírem em Deus um patrimônio superior e durável. Eram irmãos extremamente fiéis ao Senhor, zelosos, mas aquele crônico sofrimento estava abatendo suas vidas. Então, irmão, quando o autor de Hebreus, Lucas, Paulo, Apolo, quem sabe, quando escreveu essa epístola, veja o que ele diz no versículo 10. No versículo 11: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, descuidados, palavra notros, mas imitadores daqueles que, agora veja aqui, pela fé e pela longanimidade ou paciência, macrotumeu, constância, perseverança, essas palavras têm a mesma raiz. Pela fé e pela constância, paciência, longanimidade, perseverança, herdam as promessas. Irmãos, que coisa maravilhosa quando essa palavra é aplicada em primeiro lugar ao caráter de Deus. Aqueles que têm desenvolvido sua história com o Senhor sabem o quanto essa característica brilha no caráter de Deus. Irmãos, na medida da nossa comunhão com o Senhor, ela irá brilhar no nosso. E ela é uma necessidade absoluta para que vivamos vida conjugal adequada. O amor é paciente. Para que nós possamos compreender de modo geral essas verdades, eu vou fazer uma abordagem geral. Mas quantos detalhes específicos, nós poderíamos citar dessa aplicação específica? Paciência. Irmãos, uma das lições, talvez a lição mais gloriosa, o significado mais glorioso do casamento, seja exatamente a sua longa duração. Porque em relacionamentos temporários, se perde toda a colheita, toda a alegria, todo o significado daquelas verdades preciosas e duramente conquistadas do casamento, que só são possíveis em um relacionamento perseverante. Hoje nós temos teologia para nos ajudar a nos separar, não é? Eu li de manhã, quando nós introduzimos aquele texto de Timóteo, que diz assim: os homens serão egoístas ou amantes de si mesmos. E depois o verso 4 diz: e amigos dos prazeres, antes que amigos de Deus. 2 Timóteo capítulo 3. Amantes de si mesmos e amigos dos prazeres. Coloque essas duas coisas juntas. Que chance nós teríamos de desenvolver a nossa vida, seja com o Senhor ou uns com os outros, especialmente na vida relacional, conjugal, se nós somos homens que por natureza somos amantes de nós mesmos, ou egoístas, e amigos dos prazeres. E ainda temos profetas para nos ajudar a alimentar isso, Mas a primeira característica que brilha no significado do amor é paciente. Há uma outra expressão aí em algumas traduções que trazem a palavra sofredor. O amor é sofredor. Veja que esse texto diz: pela fé e longanimidade herdam as promessas. Irmãos, nós precisamos ver de uma forma muito clara que tanto na vida cristã quanto na vida relacional, nós temos que semear com paciência. Tiago capítulo 5 diz que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Nós deixamos de herdar tanta colheita preciosa no casamento, porque nós não somos laborosos no semear com paciência, não é? Nós vivemos uma geração imediatista, geração que aperta botão e tem resultados, não é? Mas o casamento não funciona assim. O amor é sofredor, o amor é paciente. Irmão, se você não estiver disposto a pagar esse preço, você devia ter calculado o custo antes de se casar. Foi assim que o Senhor ensinou em Lucas, não é? Você se dispôs a edificar uma torre, mas não tinha os elementos. Você se dispôs a guerrear alguém que vinha contra você, você só tinha 10 mil homens, mas ele vinha contra você com 40 mil. E você falou: não, eu quero, mas não calculou o custo, não é? Então, irmãos, eu penso que nós precisamos muito, como igreja, recuperar esse significado do amor.
Veja que, em primeiro lugar, é sofredor. Mas nós vivemos uma teologia anti-sofrimento. Porque essa teologia é tão próspera, porque ela combina com o nosso coração. O nosso coração odeia o sofrimento. Em qualquer nível. Seja físico, seja emocional, psíquico, externo, interno, espiritual. Nós detestamos sofrimento. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 4. Lendo esses textos, essa primeira característica do amor brilha de uma forma mais preciosa. O amor é primeiro lugar. O Espírito Santo tem 16 coisas para falar do amor, irmão. Mas por que ele começa por aí? Será que tem motivo ou será que é aleatório? É claro que tem motivo. A primeira menção sempre vai estabelecer um princípio. É como se debaixo disso estivesse tudo. É sofredor. É como se esse fosse o canteiro. Então daí você vai colher tudo mais. Porque, como já citei também na conferência anterior, aquela frase tão linda, tão bem aplicada, daquele teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, aquele teólogo durante o Terceiro Reich, morreu pelo nome do Senhor durante aquele período de Hitler, da ditadura de Hitler. Ele diz assim: não é o amor que sustenta o casamento, mas é o casamento que sustenta o amor. Essa é uma compreensão muito boa do significado desse versículo. O amor é sofredor. E o casamento há de sustentar o amor. E há de ser o solo sobre o qual o amor vai se desenvolver. Do contrário, não há realidade alguma nesse amor. Isso não é amor, isso é sentimentalismo. O amor não é uma sensação, o amor não é uma experiência. O amor, acima de tudo, é uma aliança. Por isso ele é representado assim. Porque, em primeiro lugar, ele é isso. Uma aliança. Não é? O amor é sofredor. Veja a Pedro, então, primeira epístola de Pedro. Dê uma olhada no capítulo 4, versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Que clareza, né? Olha a expressão do verso 1. Armai-vos também vós do mesmo pensamento. O significado dessa expressão no original é que você deve dar por certo, armar. Olha como é forte a expressão. Arma tua mente, quer dizer, isso é seguro e firme. Arma tua mente com essa convicção. Você teve um chamamento quando o Senhor te chamou pela palavra da verdade do Evangelho. Existem muitos aspectos desse chamamento, mas existe um que não é tocado, por causa da nossa aversão à dor, não é? E um desses aspectos é chamados para a comunhão dos seus sofrimentos. Então Pedro é muito claro. Se há uma coisa que não existe na palavra de Deus, é a teologia da prosperidade. Pedro diz assim: armai-vos vós do mesmo pensamento. Cristo sofreu na carne. Então, irmãos, em primeiro lugar, no capítulo 13 de Coríntios, você vai ver brilhar essa característica do amor firme, do amor que tem conteúdo, do amor que tem realidade. O amor é sofredor. Mas, irmão, como a vida cristã não é uma coisa macabra, mórbida, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, na medida em que nós vamos experimentando o nosso Senhor e nos oferecemos para o trabalhar da cruz, abraçamos a cruz realmente, pela palavra, pelas circunstâncias, nós vamos sendo introduzidos numa realidade com o Senhor, na qual, como disse também uma irmã do passado, se eu não me engano, nós até cantamos isso como um cântico, um hino, um pequeno hino, né? Ele diz assim: de sacrifício jamais faleis, um privilégio antes é. Ser dele, seja o preço que for, com os eleitos seus. Então a vida cristã não é macabra e nem mórbida. De sacrifício jamais faleis. Embora sim, a palavra vai nos rasgar e nos cortar. Embora sim, a vida cristã implica em sofrimento também. Gozo em meio ao sofrimento, mas não elimine o sofrimento. É gozo, sim, mas é sofrimento, sim. São dois sims bem sonoros. Não é? Então, na medida que nós vamos compreendendo isso, irmãos, o Senhor pode nos levar às verdades mais profundas do amor. Irmão, nós precisamos muito entender isso. Muito. É por isso que no casamento, aquela colheita que o tempo em Deus, não o tempo simplesmente não faz nada. O tempo simplesmente pode nos tornar mais amargos.
né? E o sofrimento em si mesmo também não nos aperfeiçoa, não nos purga. Isso não é doutrina evangélica. O sofrimento não é purgatório. Ele não nos purifica. O sofrimento pode nos tornar mais amargos. Quebrantamento na palavra de Deus é resultado de sofrimento mais a palavra de Deus. Sofrimento não é igual a quebrantamento. Para que nós sejamos quebrantados no sofrimento, nós precisamos ouvir a Deus no sofrimento. Lembra de Jó? Jó sofreu. E resistente, ele não queria ouvir Deus. Não é? Nem mesmo quando Eliú falou, que é uma figura do Espírito Santo naquele livro. Mas quando Deus começa a falar do redemoinho, Jó é transformado. Ele não foi transformado pelo sofrimento. Ele foi transformado pela ação do sofrimento, mais a palavra de Deus. Resultado, porção dobrada. Né? Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a ver com clareza esse elemento do amor. O amor é paciente. Você tem tido paciência no seu relacionamento? Você tem semeado com paciência? Você tem visto, tem experimentado o valor, o significado da paciência de Deus para com você? Você aplica para com seu cônjuge a mesma experiência que você tem da paciência de Deus para com você? Isso é uma realidade em todas as facetas da sua experiência relacional? Se não, você tem compreendido pouco do significado do amor. O amor é paciente, em primeiro lugar, disposto a sofrer, se você quiser usar uma outra expressão. Mais um pouquinho sobre ele eu queria colocar. Irmão, Gênesis, quando o Senhor criou o homem e o estabeleceu para o seu propósito, Ele colocou o homem no Éden, sozinho. E Ele não olhou para o homem e então como que cruzando os braços dizendo assim, parece que eu estou vendo ali alguma coisa errada, alguma coisa incompleta. Eu acho que está precisando de uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Então o Senhor observou aquela solidão do homem no Éden e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Deixa eu dar um jeito então nessa solidão. Então vou fazer uma auxiliadora. Isso não é Deus, não é? Nosso Deus é aquele que conhece todas as coisas, o fim antes do começo, e planejou tudo de forma perfeita. Então é claro que no plano do homem estava a mulher. Ela não foi criada do pó como ele, mas foi tirada dele mesmo, não é? Isso é muito claro. Mas eu queria que você notasse uma observação aqui. Quando o Senhor falou, então, não é bom que o homem esteja só, Ele não está olhando para o Éden, então, e fazendo uma observação que algo estava incompleto. Ele está fazendo uma declaração e não uma observação. E nessa declaração, então, existe para nós uma visão de um projeto divino. Através dessa declaração, não é bom que o homem esteja só, o nosso Deus está dizendo que o homem que Ele criou foi projetado para a intimidade. Você vê? Ele foi projetado para a intimidade. Não é bom que ele esteja só. E dentro desse próprio homem, Deus então ia remover algo dele mesmo, para edificar para ele mesmo algo que então o completasse e o suprisse num desfrute daquilo que a Trindade eterna sempre teve, de uma forma absoluta, perfeita, é claro, infinitamente maior, mas uma experiência que é da Trindade, como nós vimos de manhã. O Pai ama o Filho ama o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Aquele pleno relacionamento de amor. Então, quando Ele cria o homem, Ele faz uma observação. Não é bom que ele esteja só, é como se Ele estivesse dizendo, eu vou dar para ele uma experiência, um pouco, um antigozo do que eu experimento sendo Deus. Pai, Filho, Espírito. Comunidade perfeita de amor. Então, quando Ele estabelece aquele relacionamento, Ele dá um antigozo. Na conferência anterior também eu toquei um pouquinho sobre isso, quando abordei alguns assuntos sobre o significado do relacionamento sexual. Um antigozo do que o Senhor nos destinou para experimentar. Não é? Então, irmão, embora lá em Gênesis você tenha a expressão, não é bom que o homem esteja só, você tem uma expressão em João 12, que é bom que você coloque junto. João 12 diz assim, se não morrer, fica só. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Isso é uma verdade imensa na vida conjugal. Você e eu fomos projetados para a intimidade na vida conjugal. Não é bom que o homem esteja só. Mas, se não morrer, fica só. Qual o propósito de Deus na sua vida conjugal? Matar você. Para que você não fique só.
essa vida independente, soberba, não é? Arrogante. Se não morrer, fica só. Por isso o Senhor, com tanta graça, usa a sua palavra, o seu espírito, as circunstâncias, não é? Porque Ele quer levar à morte o nosso velho e edificar o nosso novo. A espada afiada de 2 gumes, não é? Para que nós possamos entrar na realidade do casamento. Então, eu quero concluir esse raciocínio com você assim. O casamento é algo sobrenatural. Ele é sobrenatural, como a vida cristã. Ele é sobrenaturalmente natural, mas é naturalmente sobrenatural. Nós só podemos entrar na realidade do casamento na medida em que nós conhecemos a realidade da cruz. Será que agora você vê com mais clareza, irmão? Se não morrer, fica só. Então o Senhor te ajude a ver isso na vida cristã, a experimentar isso, a se oferecer a isso, a não dar coices na vara que lida com você, como Paulo fazia, né? Recalcitrando contra os aguilhões. Que o Senhor te ajude a compreender. O amor é paciente. Irmão, você pode estar sentindo o avesso. A primeira vez que a palavra amor é mencionada na Bíblia, você sabe onde é? Onde é? Gênesis 22. Nós estamos falando sobre amor, né? Gênesis 22. Abraão, oferece-me o teu filho. Não apenas o teu filho, mas o teu único filho. Não apenas o teu único filho, mas Isaque, a quem amas. Você vê que essas são as características do Senhor? O Senhor é o único filho do Pai. Ele não é apenas o único filho, mas é o filho amado do Pai. Quatro altares na sua vida seguindo a Deus. Então o seu quarto altar foi edificado para o seu filho, porque ali Abraão já podia ser, no seu caráter maduro, um tipo de Deus, o Pai, oferecendo o seu filho na cruz pelo seu amor. Então ele diz: Isaque, a quem amas. Irmão, imagine o que Abraão estava sentindo quando ele estava levando aquele filho. Você acha que Abraão foi entoando cânticos de celebração, porque ele ia colocar o Isaque no altar? Claro que por um lado ele tinha confiança, não tenha dúvida disso. Ele tinha amadurecido em Deus. Hebreus diz que ele sabia que Deus era poderoso até para recobrar Isaque de entre os mortos. Então ele tinha uma fé muito robusta. Mas, irmão, fé e sensação são duas coisas que, muitas vezes, podem ser completamente incompatíveis, mesmo quando uma fé é robusta. Imagine Abraão conduzindo aquele menino de possivelmente 13 anos para o altar. E diz a palavra que Abraão levava a faca e o cutelo na mão, e Isaque levava a lenha. Porque Isaque é um tipo de Cristo, né? Nenhum pai colocaria uma lenha em cima de um filho de 13 anos. A lenha é para o pai levar, é o mais difícil, é o mais pesado. Mas ele colocou a lenha sobre Isaque, porque a lenha devia ficar lá, porque essa lenha pertencia ao filho. Então Isaque carregou a lenha até o Monte Moriá, o lugar da cruz, né? Quando então nós sabemos bem o que aconteceu ali. Essa é a primeira menção bíblica de amor. O amor conduz à cruz. O amor conduz à ressurreição. O amor conduz à intimidade mais profunda com Deus. Abraão já tinha levantado o cutelo quando ele ouviu: não faças isso. Tremenda sensibilidade, né? Então o Senhor providenciou aquele substituto ali. Então, irmãos, como nós precisamos recuperar esse significado do amor nas nossas vidas relacionais. O amor é paciente, o amor é sofredor. Se não morrermos, ficaremos sós. Queria citar mais um texto dentro desse assunto, longanimidade. Veja o capítulo 3 de 2 Pedro. Capítulo 3 de 2 Pedro. Vamos ver mais essa característica e passarmos para a próxima. 2 Pedro 3, 9. Segunda Epístola de Pedro 3, versículo 9 diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo. Veja a palavra aí. Longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se você for andar atrás dessa palavra nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, você então vai ser mais enriquecido.
E vai poder encontrar expressões práticas do significado do que Paulo disse em 1 Coríntios 13:4, o amor é sofredor, ou longânimo, paciente, perseverante e constante. Todas essas palavras então têm o mesmo significado, como primeira marca. Então, irmão, se você não está disposto, e isso tem um C bem grande, porque o Senhor disse, se alguém quer vir após mim, você precisa responder a isso. Você quer ir após Ele no seu casamento? Você tem visto que o seu casamento aponta para algo mais do que Ele mesmo? Você já compreendeu que o casamento é como esse canteiro, onde baseado na perseverança você poderá plantar, sem a perseverança você nada irá plantar? Você já viu? Se você viu, você então vai poder, com o tempo, colher preciosas verdades. Você vai tomar o vinho do fim, como o Senhor naquelas bodas de Caná ofereceu, e vai poder provar pelo nosso Deus infinitamente bom, porque você permitiu-se ser trabalhado. Vai poder provar que Ele é infinitamente melhor do que o vinho do começo, como aconteceu naquelas bodas. Mas se você se submeter ao trabalho da cruz, o amor é sofredor, é paciente, né? Segunda expressão que eu gostaria de falar um pouquinho, voltando lá em 1 Coríntios 13. O amor é benigno. Uma outra colocação bem positiva, antes de entrar aí nas negativas que eu disse aos irmãos que Paulo vai fazer. Ele é benigno. Linda palavra, irmãos. Toca muito de perto o caráter de Deus também essa palavra. Ela significa amável, ela significa gentil. Quanto nós precisamos desse amor, não é? Esse amor que se preocupa com pequenas coisas. Irmãos, nós somos muito tentados a focar as grandes coisas. Mas a vida cristã e a vida conjugal, por excelência, é um ministério de pequenas coisas. É como o Senhor naquela ceia, antes daquela ceia em João 13, tirando a vestimenta de cima, tomando aquela toalha, se cingindo com ela, pegando a bacia que ninguém queria pegar e lavando os pés dos seus discípulos. A vida conjugal é um ministério de pequenas coisas. Agora, irmão, assim como na vida, assim como no natural, a colheita envolve prodigalidade. A colheita é pródiga. Você planta um punhado de grão e você colhe sacos de grão. Assim é no casamento. O amor é benigno, amável, gentil. Um ministério de pequenas coisas. Como nós somos temerários, né? Como nós somos apressados. Como nós gostamos de fazer grandes coisas, de mexer em grandes assuntos. Como nós deixamos de compreender que o Senhor ministra através de pequenas coisas, de pequenas gentilezas, de pequenos elogios, não é? De pequenos atos. Há pouco tempo eu vi uma frase de Shakespeare, William Shakespeare. Não apresenta nenhuma novidade, a Bíblia está cheia desse assunto. Mas, como foi o William Shakespeare, parece que quando se lê se respeita mais, né? E ele dizia assim: os que não demonstram amor, não amam. É claro, né? Mas Shakespeare que falou isso, então essa frase deve ter muito conteúdo, né? Os que não demonstram amor, não amam. Simples, não é? Mas aplique isso na sua vida conjugal. Você demonstra amor? Nesses anos de relacionamento com tantos casais, a oportunidade que o Senhor tem concedido, de tantas formas, quanto nós ouvimos isso, né? Nós podemos entrar nesse terreno de julgar o coração, só porque eu não faço isso, só porque eu não faço aquilo, ou só porque eu não faço aquele elogio, não dou aquela atenção, não presto aquele serviço, é que eu não amo? Irmãos, a natureza do amor é se expressar. Não existe amor embutido. Não existe. Não existe amor enrostido. Ou ele se mostra ou ele não existe. Romanos 5 diz assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você ama o seu cônjuge? Então prove o seu amor. Prove em atos de amor, porque o amor é benigno. Segundo termo. E lembre que você pode trocar a palavra amor por Deus. Deus é benigno. Ele mostra o seu amor em atos de amor. Ele não tem amor enrustido. Ele não tem um amor celestial, mas que ficou lá no céu. O seu amor se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O seu amor lavou os pés e até ofendeu a Pedro com aquele amor tão exuberante.
Pedro, quando viu aquela bacia imunda, não é? Quem sabe tinha passado um monte de chulé de apóstolo por ali, não é? Quando chegou a vez de Pedro, ele viu aquela bacia, e do lado daquela bacia ele viu aquele Senhor. Então ele olhou para a bacia, olhou para o Senhor, falou: esses dois não podem andar juntos, ou a bacia ou o Senhor. Mas o Senhor foi mostrar para Pedro que ele e a bacia eram uma coisa só. Porque, irmãos, a cruz nos fala da vitória do Senhor na morte, mas a bacia nos fala da vitória do Senhor na vida. Ele só foi ao Calvário porque ele tomou a bacia. A bacia é a sua vitória na vida, e a cruz é a sua vitória na morte. O Senhor nos ajude, irmãos, a compreendermos essas coisas na vida relacional, especialmente na vida conjugal. Benigno, amável, gentil, que mostra amor. Interessante que muitas vezes os maridos ficam bravos, né? Quando os esposos fazem alguma consideração, normalmente é nesse nível, é de esposa para marido, né? Já que nossos esposos, pela graça de Deus, para que nós possamos ser ajudados no que nós somos, na nossa natureza, elas precisam de um cuidado tão especial, não é? Então nós falhamos nesse cuidado e elas sentem. Quando elas sentem, elas falam. E quando elas falam, nós falamos assim: mas não é baseado nisso que você vai dizer então que eu não amo, não é? Mas, irmão, marido especialmente, comece a ver de forma diferente. Comece a ver como esse grande poeta Shakespeare. Se você não demonstra amor, não há nenhuma prova que você ame. Esse amor dentro de você aí, olha, pode estar misturado com muita coisa, com egoísmo disfarçado, né? Então, o amor de Deus foi provado pelo fato de ter Cristo morrido por nós. O amor é benigno, amável, gentil, que ministra pequenas coisas, que olha pequenos detalhes, que atende, que serve, que cuida. Tudo isso está dentro do conteúdo dessa palavra benigno, que se manifesta em atos de bondade. Benigno fala de uma disposição de caráter. Bondade fala de atos. Então, quando você vê a palavra benignidade e bondade, não tem as duas lá no fruto do Espírito? Não tem as duas palavras? Benignidade e bondade? Se elas fossem iguais, não estariam ser colocadas, não é? Benignidade é uma atitude, bondade é um ato. Os atos provêm da atitude de mente, né? Então, benignidade fala de uma atitude de constante de mente benigna. É gentil, é amável, né? Então, esse é o sentido da palavra benigno. Abrem Colossenses comigo, por favor. Vamos ser ajudados mais um pouquinho nessa carta com relação a essa palavra. Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Eleitos de Deus, santos e amados. Irmão, esses três elementos aqui têm que ser experimentados por nós, na nossa vida relacional com Deus. Que você é um eleito, que você é um separado e que você é um amado. Para que você então possa demonstrar esse amor interno, os afetos de misericórdia. Sempre o vertical na frente do horizontal, tá vendo? Primeiro, eleito de Deus, olha o vertical aí. Você sabe que você é um eleito de Deus ou você está titubeando aí entre dois pensamentos? Você é um daqueles que pegou a fila e não sabe onde que a fila vai dar, não é? Ou você sabe que é um eleito de Deus? Você sabe que é um santo ou você acha que é um meio termo? Hoje os irmãos estavam lembrando de manhã uma historinha antiga, né? Acho que muitos aqui já conhecem, mas eu vou repetir. A história do sapo que queria ser pomba. Alguns aqui já ouviram, mas acho que outros não. Os mais velhos já conhecem. Diz que, uma lenda, que um sapo queria ser pomba, mas ele gostava demais daquele olho esbugalhado de sapo que ele tinha, assim, apreciava aquele olho, aquela boca rasgada, né? Maravilhosa. Então ele queria conservar aquele olho esbugalhado, aquela boca rasgada do sapo. Mas então ele queria ter a asa da pomba, o rabo da pomba e pés de pomba. Então ele pediu para a fada fazer um processo lá com ele, de tal forma que fosse conservado o seu olho, que ele tanto apreciava, e a sua boca rasgada de sapo. Mas asa de pomba, rabo de pomba e pé de pomba. Então a fada concedeu o que ele queria. Então ele sai alegre, dá aquele voo rasante no brejo assim, e desce lá no meio dos sapos. Aí os sapos olham para aquela figura esquisita assim e falam: mas isso não é sapo. Ele então não encontra ambiente ali e tem que levantar voo do brejo. Aí ele levanta voo do brejo e lógico que ele vai ficar então entre as pombas. Aí as pombas batem o olho assim: mas isso não é pomba.
É o sapomba. Ele não tinha ambiente, nem num lugar e nem no outro. Não é? Essa historinha fala muito da realidade da igreja em nossos dias. Não tem sabor nem de uma coisa nem do outro. Não é? Não é sapo, também não é pomba. Ele procura um ambiente ali no mundo, mas é um ambiente que tem que ser morno. Porque quando começa a esquentar, ele vê que não dá para ele. Não é? Aí ele corre para a vida da igreja, procura um lugar na igreja, mas entre os mornos também. Porque quando a coisa começa a esquentar, também não dá para ele. Mas a palavra de Deus diz assim: eleitos santos. Não é sapomba, é santo. Não é? Nós fomos feitos santos, separados, cortados, aniquilados, alienados do mundo. O Mar Vermelho só abriu para caminho de ida. Não tinha bilhete de volta naquele metrô. O Mar Vermelho abriu para um lado só de ida. Irmão, você tem convicção do teu novo nascimento? Eu citei há pouco tempo para um grupo de irmãos que quando 2 homens de Deus, durante aquele chamado grande despertamento evangélico do século XVIII, Deus usou muitos homens ali. Entre eles George Whitefield e Daniel Howland, um galês e um escocês. Quando eles se encontraram, esses homens tinham pregado a muitas pessoas, e milhares de pessoas tinham se convertido, eram homens de Deus, profundamente devotados ao Senhor. Um dia eles se encontraram. Sabe qual foi a pergunta que George Whitefield fez para o Daniel? Ele perguntou assim: irmão, você sabe que os seus pecados foram perdoados? Puxa, mas você pergunta para fazer para um homem de Deus que prega o evangelho, que milhares de almas já se converteram? Mas ele não perguntou assim: você crê que os seus pecados são perdoados? Ele perguntou: você sabe que os seus pecados foram perdoados? Ele está dizendo: você vive nesse gozo? Você vive nesse gozo? Você sabe? Eleitos de Deus, santos e amados. Então nós vamos perguntar para nós: você sabe que você é eleito, santo e amado? Senão não há possibilidade de você entrar no horizontal que vem aí para frente, olha. Ternos afetos. Lembra que nós falamos de manhã sobre filéu? Filéu é isso aí, olha. Terno afeto. Você nunca será um marido afetivo, uma esposa afetiva, porque você não sabe que é um eleito. Porque você não sabe que é santo. Porque você não sabe que é amado de Deus. Mas se você sabe, então essas coisas vão seguir na sua vida. Ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. E agora vem aí, olha, de longanimidade, ou benigno, né? Que nós vimos na primeira referência, aliás, paciente, né? Longanimidade, paciente. E aqui no início da relação diz: ternos afetos de misericórdia e de bondade. Bondade é consequência de benignidade. Bondade fala de atos, né? A demonstração da benignidade é a bondade. Tá certo? Então, um pouquinho sobre isso para os irmãos entenderem. Mais um texto só em Efésios. Voltem um pouquinho, rapidamente, suas Bíblias. Efésios 4, olha lá no verso 32. Antes sede uns para com os outros. Antes do quê? Antes de tudo que está antes aí. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia e coisas da lista negra que o nosso irmão apresentou pela manhã. Versículo 32 diz: antes, sede uns para com os outros. Qual é a primeira palavra? Benignos. Irmão, é uma palavra muito linda. Por isso ela está colocada lá. O amor é paciente, em primeiro lugar. Segundo, benigno. Porque fala de tudo isso que eu já coloquei. Amável, gentil, gracioso, cortês, prestativo, tudo isso é ser benigno. Antes sede uns para com os outros benignos. Por que o Senhor não coloca aqui, por exemplo, o perdão em primeiro lugar, já que o perdão é tão importante? Porque ele está entrando numa esfera relacional, quando quer nos ajudar a ver a questão de se ministrar bondade, para que mostremos uns aos outros que nós pertencemos ao Senhor. Então, antes da malícia, antes da inveja, não é? Antes da gritaria, da blasfêmia, etc., que está aí, ele diz assim: antes sejam benignos, mostrem a bondade, porque vocês são eleitos, santos, amados. Então mostrem atos de bondade, pratiquem bondade, não é? Benignos, em primeiro lugar. Depois diz compassivos, perdoantes, etc. Terceira característica que eu queria colocar lá do texto de 1 Coríntios. Vamos lá rapidamente, nosso tempo está no final.
1 Coríntios 13, vamos selecionar aqui a expressão negativa agora do verso 4, não se ensoberbece. Nosso irmão também pela manhã falou um pouquinho sobre a soberba, né? Mostrando que ela é igual ao orgulho. Irmão, eu queria adicionar alguma coisa aqui sobre a soberba, já que o nosso irmão colocou tão bem, César pela manhã, mas eu queria colocar algum contornozinho aqui a mais sobre essa questão. A soberba ela é um problema muito grave, porque a soberba ela é um tipo de pecado muito especial, porque ela acompanha o nosso crescimento espiritual. Vamos lá rapidamente, nosso tempo está no final. 1 Coríntios 13, vamos selecionar aqui a expressão negativa agora do verso 4, não se ensoberbece. Nosso irmão também pela manhã falou um pouquinho sobre a soberba, né? Mostrando que ela é igual ao orgulho. Irmão, eu queria adicionar alguma coisa aqui sobre a soberba, já que o nosso irmão colocou tão bem, César pela manhã, mas eu queria colocar algum contornozinho aqui a mais sobre essa questão. A soberba ela é um problema muito grave, porque a soberba ela é um tipo de pecado muito especial, porque ela acompanha o nosso crescimento espiritual. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais a soberba estará ali, olha, a par e passo com o seu crescimento espiritual. Ela estará falando assim ao seu ouvido: você está ficando bom, hein? Você está chegando lá, hein? Você é um vencedor. Hoje tem tantos preocupados em saber se são vencedores, não é? Que se tornam até vencidos. A soberba acompanha a par e passo o nosso crescimento espiritual. E nosso irmão então elucidou hoje pela manhã o quanto a soberba destrói o relacionamento conjugal, não é? Em todos os níveis, especialmente o relacionamento conjugal. Um verso em Provérbios que diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Por isso que o amor não se ensoberbece. Uma outra explicação sobre essa palavra soberba: todo soberbo não é ensinável. Irmão, o lugar onde nós mais experimentamos o quanto somos soberbos é na vida conjugal. Porque a pessoa que nós menos aceitamos como nosso instrutor é o nosso cônjuge. Nós somos capazes de aceitar qualquer outro, menos o cônjuge, para nos instruir. Então o relacionamento conjugal vai mostrar como nenhum outro o quanto somos soberbos. Porque ser soberbo é ser não ensinável. A soberba é o extremo oposto da humildade. O que seria humildade? Seria capacidade, para traduzir de uma maneira. Você pode traduzir humildade de várias maneiras, né? Aponta para o que é baixo, para o que é pequeno, né? Vem da palavra humus, terreno, humildade. Mas eu queria apontar um outro ângulo aqui. Humildade é capacidade de aprender de todos. De todos. Você não estabelece categoria de irmãos que são capazes de te ensinar. Se você acha que só 2 irmãos na vida da igreja são capazes de ensinar você, você é extremamente soberbo. E você só poderá aprender de 2. Agora, se você é humilde, então você vai achar que os 300 irmãos na igreja podem ensinar você. Então você vai aprender de 300. Você vai ser muito mais ensinado, né? Então o amor não se ensoberbece. Uma outra característica importante. A palavra de Deus em Tiago diz que Deus resiste, Ele mesmo, Ele resiste aos soberbos. Os soberbos vão encontrar resistência de Deus. Se eles resistem a ser ensinados por outros, eles vão encontrar resistência de Deus. Aqueles então avancem na vida cristã. Deus vai fazer um paredão na vida deles. Eles não vão passar daquele ponto. Passa o ano, passa o ano, passa o ano, e ele está anão espiritual. Porque é soberbo. Irmão, e não há esfera, como eu falei, melhor para nos mostrar o lugar do nosso coração nesse assunto soberbo do que a vida conjugal. Você considera a sua esposa, nesse aspecto, instrutora útil? Sim? Ou essa palavra até dói no seu ouvido. Que instrutora? Né? A mulher é uma tola, não sabe nada, não serve nada. Não é? Ou vice-versa. Irmão, o Senhor usou até uma mula para falar com Balaão.
Ele pode usar o seu marido para falar com você. O amor não se ensoberbece. O amor é ensinável. Humildade é a capacidade de aprender de todos, né? Vamos guardar essas características. Quarto item que eu queria destacar aí no versículo 5. Não se conduz inconvenientemente. É uma expressão também muito geral. Não se conduz inconvenientemente. Irmãos, tem pessoas que são bem inconvenientes nos relacionamentos conjugais e mostram isso, né? O quanto são inconvenientes. Inconvenientes nas colocações, inconvenientes no desejo que tem de expor o parceiro em público, não é? Ou fritar o parceiro, como se diz aí na linguagem simples, não é? O amor não se conduz inconvenientemente. Pedro diz assim que o amor cobre multidão de pecados. Não significa que ele põe pano quente, não julga nada. Não entendo o verso assim. A palavra de Deus está dizendo que o amor, ele suplanta multidão de pecados. Ele é capaz de, no seu exercício, levar outras pessoas a superarem os seus pecados. Irmão, sabe por que o seu cônjuge muitas vezes não supera os seus pecados? Porque você não o ama. Porque o amor cobre multidão de pecados. Se você puder ministrar amorosamente, você vai levá-lo a triunfar. Tudo que nos vem por natureza é superado por graça. E o maior instrumento para ministrar a graça é amor. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, que é a encarnação do amor de Deus. Então compreenda esses princípios. Não se conduz inconvenientemente. Cinismos, criticismos, asperezas, palavras que ferem, não se conduz inconvenientemente. Quando eu olho para o passado, para o início da minha vida conjugal, eu tenho em tantos ainda, né, quando quero recordar, tantas lembranças, para mim vergonhosas, de situações em que expus a minha esposa a alguns ridículos, porque não a amava adequadamente. O amor não se conduz inconvenientemente. O nosso Senhor não se conduziu assim. Quando Nicodemos foi ter com ele ali com vergonha dos fariseus, e agora o que eu faço? Eles me verem, eles vão me fritar lá no colégio dos fariseus, eu tenho que dar um jeitinho de encontrar esse mestre, eu estou impressionado com ele, então vou te esconder aqui de noite, vou dar um jeito. E deu um jeito. João capítulo 3. E foi de noite encontrar o Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Quando Nicodemos chegou, ele falou assim: Nicodemos, você só de noite mesmo você chegar aqui, né? Por que você não veio de dia? O Senhor não fez assim, porque o amor não se conduz inconvenientemente. Ele falou para Nicodemos sobre o novo nascimento, não é? Esse é o amor, irmãos. Esse amor delicado, gentil de Deus. Irmão, aqueles que amam são as únicas pessoas que são livres. Amor é liberdade. Quanto mais o amor de Deus é trabalhado em nossas vidas, mais nós somos livres. Irmão, sabe qual é a única maneira de você amar o seu cônjuge? Me entenda agora no bom sentido, você morrer para ele. Ou seja, você não viveu uma vida dependente dele fazer ou não fazer, para você fazer ou não fazer. Mas você fazer e fazer, porque você tem um relacionamento vigoroso com Deus. Então você, nesse sentido, morreu para o seu cônjuge. Então você pode servi-lo. Você só pode servir aquelas pessoas para as quais você morreu. Você consegue entender isso espiritualmente? Enquanto você for dependente de opiniões, então tá bom assim, estou aprovado, está louvável assim, isso é um bom caminho, uma boa maneira, não é? Ou ver se foi aceito, procurar sondar a cara, o bico, o jeito, o modo, não é? Você não vai ter capacidade de servir. Você só pode servir incondicionalmente, ou então não vai servir de jeito nenhum. Essa é a radicalidade do Evangelho, né? Então, o Senhor nos ajude a dissecar essas coisas na nossa história pessoal, particular. Vamos ver mais uma expressão de 1 Coríntios 13, mais 10 minutos nós terminamos. Versículo 5. Eu estou destacando das 16 algumas. Todas elas, é claro, são preciosas, né? Mas a gente precisa selecionar só algumas. Versículo 5 diz: não procura os seus interesses. De novo nós olhamos para o Senhor.
né? Porque o relacionamento com Ele é a fonte. Irmão, se o Senhor procurasse os seus interesses, Ele estaria nos céus até hoje. Mas Filipenses diz assim que Ele se despiu da sua glória. Não julgou como ser igual a Deus algo que Ele devesse se aferrar a todo custo e dizer, daqui eu não saio, porque eu sou Deus, o Filho. Quem vai me tirar dessa posição? A palavra de Deus diz em Filipenses que Ele não se aferrou a esse direito. Ele então se esvaziou e assumiu a forma de servo. O amor não procura os seus interesses. Ele fez isso por causa de dois interesses, né, que na verdade se fundem. Em primeiro lugar, o interesse do Pai, que desejava conduzir muitos filhos à glória. E, secundariamente, os interesses da nossa salvação, né? Mas isso secundariamente. Primariamente, o interesse do Pai, que no seu plano eterno planejou trazer muitos filhos à glória, né? O amor não procura os seus próprios interesses. Que o Senhor também te sonde nesse assunto. Mais uma expressãozinha. Versículo 5 ainda no final. Não se exaspera. Eu destaquei essa expressão aqui, que eu queria ajudar os irmãos um pouquinho nessa expressão, porque ela também é muito comum. Eu estou tentando tirar aqui o que talvez a gente possa traduzir em linguagem mais prática, mais experimental para nos ajudar. Não se exaspera. Irmão, essa questão de exasperar é muito séria. De nós podemos enxergar aqui no contexto relacional com Deus, para então entendermos o contexto relacional com o nosso cônjuge. Sabe por que o que é exasperar, em primeiro lugar? Irritar. Não se exaspera, é não se irritar. Isso então já nos expõe, né, de cara. Sabe por que nós ficamos irritados? A fonte é uma só. Desejo de controlar. Quando nós não conseguimos controlar, nós tentamos controlar até Deus. Quando nós não conseguimos controlar Deus, nós nos irritamos com Ele, né? Nós fazemos beicinho até para Deus. Ele não fez a coisa do nosso modo, no nosso tempo, não é? A irritação é consequência de nós não nos submetermos ao governo de Deus. Nós tentamos controlar as circunstâncias, controlar as pessoas, mudar os outros, e quando nós não conseguimos, nós nos exasperamos, não é? Nos irritamos. Existe uma expressão paralela que nos ajuda a ilustrar esse assunto em Colossenses. Olha lá. Colossenses capítulo 3. E agora nós maridos vamos sofrer um pouquinho mais aqui, ó. Colossenses 3,19 diz assim: maridos, amai a vossas esposas. E como ele é uma carta paralela a Efésios, se você ver lá, diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e Paulo continuou com o enunciado. Aqui em Colossenses ele faz uma coisa interessante. Se você fizer o paralelo, ele diz: maridos, amai as vossas mulheres, e lá ele diz que Cristo se entregou, e lavou, e santificou, não é? Aqui ele procura colocar aquelas expressões agora num contexto negativo, ou seja, se você assumir essa atitude que está escrita aí, que eu vou explicar agora mesmo, você não poderá purificá-la, lavá-la, santificá-la, não poderá, porque você estará irritado. Aí usa a expressão: maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com amargura. Na sua versão, não é? Há uma tradução alternativa dessa palavra que coloca mau humor ou irritação. Amai as vossas mulheres e não as trateis com mau humor. Às vezes, quando você chega em casa ali bravo, né, e você acha que a sua mulher está bem no espírito, então você chega ali meio exigindo as coisas, né, pedindo ali o seu almoço, quem sabe, e ela fala assim: já vai, meu amor. Você procura ouvir bem, porque ela não está falando meu amor, não, ela está falando mau humor. Já vai, mau humor. Espera aí, mau humor. Não é meu amor, é mau humor. Você que não está ouvindo bem. Amai as vossas mulheres e não as trateis com mau humor, ou com amargura, ou irritação. Coloca o texto de Efésios junto, como eu falei. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou para santificar, para lavar. Se você entrar nessa esfera, você não vai se entregar, não vai santificar, não vai lavar, você vai guerrear, como Tiago 4 diz, né? Então, uma outra expressão que eu queria colocar, explicar alguma coisa para os irmãos. 1 Pedro capítulo 3 nos ajuda um pouquinho também nessa expressão. Vamos lá. 1 Pedro 3.
não se irrita ou não se exaspera. Vamos ver o significado disso aqui agora. O contexto imediato está falando das esposas, né? Embora se aplique a todos nós. Mas olha que versículo lindo. Está falando que as esposas, aprendendo do Senhor, elas serão como Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas. Presta atenção agora. Praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Isso aí é o oposto da irritação. Sabe qual é a única chance de você não ficar irritado? É crer. Saber, como disse lá o irmão Whitefield que eu citei, crer. Mas não é só crer intelectualmente, não. É saber, é experimentar que Deus é soberano e cuida. Aqui está dizendo que essas mulheres que sabiam disso, lembra a que situação ridícula Abraão expôs Sara? Você lembra? A que situação ridícula? Mas Sara confiava em Deus, ela não confiava no Abraão. O Abraão era problemático, né? Mas ela confiava em Deus. Então diz a palavra que Sara confiava em Deus e não temia perturbação alguma. Irmão, isso é uma tremenda lição. Se nós simplesmente confiamos um no outro, vamos usar essa expressão, você vai ficar muito perturbado. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, nos tratos de Deus, no tempo de Deus, na maneira de Deus, no fato de que Deus é quem abre o ouvido, Deus é quem impede o caminho, Deus é quem leva ao arrependimento, Deus é quem esmiuça o que tem que esmiuçar, não é? Da forma dele, no tempo dele, não temendo perturbação alguma. Não se irrita, não se exaspera. A expressão de Pedro vai nos ajudar um pouquinho então nesse assunto também. Agora, por último lá em Coríntios, para nós terminarmos, 1 Coríntios 13, aquelas 4 expressões: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre, já falamos no início, porque o amor é sofredor, é paciente, já explicamos. Tudo crê, porque o amor não é desconfiado. Nosso irmão também pela manhã tocou sobre as suspeitas malignas, não é? O amor não é desconfiado. Aí você diz, tudo crê, mas então ele é inocente. Não, engano nosso. Sabe por que o amor tudo crê? E porque ele não é desconfiado? Porque ele sabe que, princípio bíblico, Deus é o Deus que traz à luz as coisas ocultas das trevas. Então o amor tudo crê. Ele não se comporta como delegado do cônjuge, ou delegado do irmão, se você quiser ampliar o espectro, né? O amor tudo crê, ele não é desconfiado, porque ele vê aquele que é invisível, aquele que traz à luz as coisas ocultas das trevas. Quantas mulheres sofrem com suspeitas malignas com relação aos seus maridos, e igualmente maridos com relação às suas mulheres. Mas o amor tudo crê, porque Deus é aquele que manifesta os desígnios dos corações. Tudo espera, repete também o que nós falamos anteriormente, né? Tudo espera. Espera é uma lição de maturidade. Deus responde a oração de 3 maneiras. Ou ele fala sim, ou ele fala não, ou ele fala agora não. Ou espere um pouco. E essa terceira resposta é a mais difícil. Espera é a lição de maturidade de vida. O amor tudo espera. E por último, tudo suporta. A palavra no grego literal significa se coloca embaixo. Fica embaixo numa posição de suportar peso. É como você colocar o seu ombro para levantar alguma coisa, um fardo. O amor tudo suporta, ele fica embaixo. Irmão, cada frase dessa atua como uma poderosa espada, expondo os nossos corações diante da luz de Deus. Na medida em que nós nos rendemos ao trabalhar do Senhor, na mesma medida, essas características do amor serão forjadas em nossa vida. Nunca serão naturais em nós. Não existe temperamento adequado ou inadequado para a vida cristã. O introvertido e o extrovertido são igualmente danosos na carreira cristã. Qualquer tipo de temperamento, ou de gênio, ou de condição natural são ineficazes para Deus. O Senhor deseja fazer com que a natureza que Ele plantou em nós seja trabalhada então pelo processo da cruz, amadurecida, para que então o caráter de Cristo possa se expressar de nós. Mas há um caminho. Não é etéreo, não é místico, há um caminho. Quando nós olhamos para essas características e explicitamos, então nós temos uma resposta a dar ao Senhor.
você deseja que Cristo, o amor de Deus, seja forjado no teu coração, esse é o caminho. O Senhor então vai reforçar situações para trabalhar tudo isso em você. Ele vai colocar você em situações para que você veja que não tem controle. Ele vai colocar você em situações para que você aprenda a colocar o ombro embaixo e suportar. Ele vai colocar você em situações de perseverança. Ele vai esticando o túnel do sofrimento na sua vida, mas também é o túnel da sua presença, ao mesmo tempo. Quando nós nos convertemos, o Senhor nos coloca num túnel assim, pequeno. Quando você chega na porta, você logo está vendo ali a luz da saída. Você passa até correndo pelo túnel, né? Depois ele estica um pouco o túnel. E quando você entra no túnel, você está vendo a luzinha de saída, mas lá no fundo. E depois, à medida que a vida amadurece, o Senhor coloca você num túnel curvo assim, ó, onde você entra e não vê a luz da saída, para que você aprenda a esperar. Como servo do Senhor que andou em trevas sem luz nenhuma, e ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus. Então, irmãos, que o Senhor possa plantar em nós expectativas reais com relação à nossa vida cristã. Reais. Se eu fosse escrever um livro, ele já tinha título. O título ia ser A Bênção da Desilusão. Porque um dos maiores problemas que nós temos na vida cristã é ilusão. Nós somos muito iludidos com relação aos reais propósitos do Senhor. Nós precisamos experimentar a bênção da desilusão, para que o Senhor possa realmente nos levar para perto dEle, para que os nossos planos sejam Ele, nossos projetos sejam a vontade dEle, para que o melhor lugar para nós seja no centro da sua vontade. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a claramente assumirmos um compromisso com o Senhor, que não é emocional, que não é consequência de conferência, nem de votos renovados, é realista. Armai-vos vós do mesmo pensamento. Você quer colher nesse solo do amor? Então o Senhor vai te ensinar todas essas lições. Se você não quer colher, é uma opção sua. Mas que o Senhor nos ajude, irmãos. Ele nos chamou para Ele, né? Nos chamou para que esse canteiro de bênção, que é o casamento, possa gerar muito fruto para a glória de Deus. O propósito do casamento está para além do casamento. Nós brincamos com o casamento. Nós olhamos o casamento do ponto de vista puramente de desfrute. Nós queremos obter o máximo possível um do outro com o mínimo preço possível pagável. O maior prazer pelo menor preço. É assim que nós entramos no casamento. Mas o Senhor quer que nós desfrutemos o seu máximo prazer pelo preço justo que Ele requer de nós. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a termos uma compreensão mais clara. Luzeiros no mundo. O Senhor nos chamou para esse vigor de testemunho. Que Ele possa nos conduzir. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos compartilhar alguns alvos do amor, olhando um pouquinho do que o Senhor fez, discipulando os seus apóstolos. Quais os alvos que o Senhor tinha no seu coração de amor para com aqueles discípulos, para que nós, maridos e esposas, tenhamos os mesmos alvos na edificação do nosso amor conjugal. Vamos então orar. Senhor, nós precisamos tanto de Ti. Precisamos de Ti para termos expectativas reais com relação à nossa vida conjugal. Que o Senhor nos leve para além da esfera de um romantismo superficial e barato. Que o Senhor nos ajude a compreender a realidade espiritual que há no casamento. Que o Senhor nos ajude a ver a beleza do que o Senhor estabeleceu, com graça, com as Tuas próprias mãos. O Senhor fez e estabeleceu. Nos ajude a sermos gratos a Ti, Senhor. E nos ajude a andar nos princípios que o Senhor tem estabelecido para o nosso crescimento, de forma ousada, corajosa, confiante, combatendo esse bom combate, oferecendo nossas almas como um sacrifício vivo, nossos corpos, tudo que há em nós. Nos ajuda, Senhor, a não fugirmos aos Seus tratos de amor.
Nos ajude, Senhor, a saber com todo o nosso ser que por trás de uma providência tantas vezes dura, existe uma face amorosa. Nós sabemos que isso é uma verdade, Senhor, e nós queremos viver à luz desse fato. O Senhor nos ajude a expressar amor, porque o Senhor é amor, praticar amor, porque o Senhor é amor, experimentar o Senhor como a fonte do amor, permanecer no Teu amor. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos separou com um objetivo tão elevado, sabendo que somos completamente inadequados, mas plantou em nós, Senhor, todas as possibilidades em Cristo, para que nós cheguemos a tudo que o Senhor planejou para nós. Não nos deixe ser uma obra pela metade, uma cidade não edificada, uma torre até o meio, mas nos ajude a resplandecer, Senhor, Tua singeleza, Teu amor, Tua beleza. Desafia-nos na nossa vida conjugal, Senhor, te pedimos, desafia-nos, que realmente nesse final de semana o Senhor possa promover isso nos nossos corações, nos desafiando a algo mais profundo, mais rico e mais belo. Não permita, Senhor, não permita que a Tua semente caia à beira do caminho, mas nós pedimos ao Senhor que plante fundo nos nossos corações, porque nós desejamos muito, antes que o Senhor venha, resplandecer algo, Senhor, mais significativo da Tua glória no meio dessa geração confusa. Ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.